aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre clássicos. Na última aula eu falei sobre um dos clássicos, né, sobre Sócrates. Nessa a gente vai continuar falando sobre ideias desses filósofos clássicos. Só que hoje a gente vai falar sobre Aristóteles, o terceiro e último dos filósofos clássicos, né? Mais especificamente, a gente vai falar sobre uma das ideias desse filósofo, que é conhecida como teoria das quatro causas. Essa é uma teoria, é um assunto que comumente se vê no ensino médio, né? E é uma teoria que é muito fácil de compreender. Se você já viu ela aí no ensino médio e não entendeu, ficou alguma coisa assim muito obscura, alguém complicou alguma coisa aí. Que eu vou mostrar a vocês agora que essa teoria é bem simples, bem fácil de entender. Então bora lá, segura aí. Para a gente começar a discussão, é sempre importante destacar que nenhuma teoria filosófica surge do nada, né? Tem que haver um problema, tem que haver uma temática maior que vai envolver essa teoria. E nesse caso, a gente está falando da temática do problema do conhecimento. Problema que, inclusive, já vinha sendo tratado por alguns filósofos que antecederam o próprio Aristóteles. E aí, para exemplificar essa questão, eu vou tratar aqui do pensamento dos filósofos pré-socráticos, que são os primeiros filósofos, né? De acordo com o próprio Aristóteles, esses caras têm que ser respeitados porque eles iniciaram uma coisa muito importante para a filosofia, que foi a busca das causas das coisas para poder compreender essas coisas. Como assim, professor? Não entendi. Basicamente, esses primeiros filósofos partiram do princípio de que para a gente compreender as coisas, a gente precisa compreender as causas dessas coisas. Ou seja, a origem delas, o princípio delas. Foi dessa forma que eles inauguraram a filosofia praticamente, né? Afinal, para desenvolver as ideias filosóficas deles, eles partiram da seguinte questão: qual é a origem de todas as coisas? O que origina todas as coisas? Qual é o princípio de tudo, né? Pois bem, quando esses primeiros filósofos fizeram esse tipo de pergunta, o Aristóteles vai pontuar que eles começaram a entrar no caminho certo para conhecer as coisas de uma forma segura. Só que faltou um pouquinho para eles desenvolverem uma teoria mais consistente. No caso, não faltou só um pouquinho, né? Faltaram especificamente três coisas. Ou melhor, três causas. O que eu estou querendo dizer? Que para o Aristóteles, esses primeiros filósofos, ao se perguntarem, né, qual é a origem de todas as coisas, qual é o elemento que gera todas as coisas, eles se perguntaram qual era a causa material das coisas. Só que para o Aristóteles, para a gente conhecer uma coisa completamente, a gente precisa conhecer não somente uma, mas quatro causas das coisas. Por isso que eu disse, né? Faltou três coisinhas aí para eles. Eles se concentraram mais em uma das causas e não foram capazes de ir além disso e pensar que existiam mais três causas para que eles pudessem conhecer as coisas de uma forma completa, né? Então, o Aristóteles, vendo as ideias desses filósofos anteriores a ele, né, atribuiu sim o mérito devido a eles, né? Disse, beleza, esses caras estavam no caminho certo, mas eles esqueceram algumas coisinhas e eu tô aqui justamente para pontuar essas coisas que eles esqueceram. E assim, o Aristóteles desenvolveu a sua teoria das quatro causas. E agora, vou justamente apresentar para vocês quais são essas quatro causas que o Aristóteles pontua como necessárias para a gente conhecer de forma completa e segura a nossa realidade. Bora lá! A primeira dessas causas é justamente essa que eu acabei de falar com vocês, né? A causa material. Acredito que já tenha ficado claro para vocês o que é essa causa material, mas eu vou só destacar aqui alguns pontos para que não fique nenhuma dúvida. Bom, para a gente identificar qual é a causa material de uma coisa, a gente precisa fazer perguntas como, por exemplo, de que essa coisa é feita? Ou então, qual o material que compõe essa coisa? Pega esse exemplo aí. Coloquei para vocês uma estatueta de bronze. Ora, se a estatueta é de bronze, qual é o material que compõe ela? Justamente o bronze. Nesse caso, o bronze é a causa material da coisa. Vocês veem que não tem muito segredo, não tem muita complicação. É até óbvio, né? Causa material, material da coisa. Material que compõe essa coisa. Então tá aí explicado para vocês. Vamos ver agora a segunda causa. E ela é a causa eficiente. Essa você consegue ver que o nome, né, causa eficiente, não é tão óbvio como causa material, mas essa causa aí também não é difícil de compreender, não tem complicação nenhuma. Para identificar qual é a causa eficiente, eu preciso fazer perguntas como, por exemplo, o que ou quem fez essa coisa? Quem ou o que é responsável por produzir essa coisa? E aí, como a gente está falando de uma estatueta de bronze, qual vai ser a causa eficiente? Justamente o que ou quem fez essa estatueta de bronze.
Nesse caso aí eu pontuei o escultor, né? O escultor, o artista, vai ser a causa eficiente dessa estatueta de bronze. Vamos agora à terceira causa, e ela é a causa formal. Assim como o caso lá da causa material, né? A causa formal, a palavra formal, também tem muita relação com o que vai ser a causa dessa coisa. Dá uma olhada aí, ó. Eu vou identificar qual é a causa formal fazendo perguntas como, por exemplo, qual é a forma da coisa? Ou a estrutura dessa coisa tem a forma de quê? Como a gente está tratando aí do exemplo, né, de uma estatueta de bronze, a gente vai ver que forma essa estatueta tem. E nesse caso aí ela tem uma forma de uma mulher. Então, eu digo que a causa formal dessa estatueta é a forma de uma mulher. Segredo nenhum, tá vendo? Simples. Vamos ver agora a última causa, né? A quarta causa aí, né? Pontuada pelo Aristóteles. E essa causa é a causa final. Até veio a calhar, né? A última causa é a causa final. E essa causa, gente, para identificar qual é ela, eu preciso fazer perguntas como, por exemplo, qual é a finalidade da coisa? Para qual objetivo essa coisa foi produzida? E mais uma vez eu tenho uma causa aí, né, que o nome dela tem relação com o que a causa vai ser, né? Final, finalidade, finalidade no sentido de objetivo da coisa. E aí, se apegando a esse exemplo que a gente está tratando desde o início, em se tratando de uma estatueta de bronze que tem uma forma de mulher, qual é o objetivo dela? Qual é a finalidade dela? Aí a gente pode citar vários, mas eu coloquei aí um só para exemplificar para vocês o que seria essa causa final, que seria decorar um salão. Eu posso pegar uma estatueta, né, enquanto obra de arte, para decorar lá a minha sala, ou um espaço de uma empresa, enfim. Decorar, nesse caso, seria a causa final dessa estatueta de bronze com forma de mulher, feita por um escultor X. E é isso. Você acabou de entender aí a teoria das 4 causas do Aristóteles. Se ainda ficou alguma dúvida, esquenta não que eu vou fazer um resumão aqui para você sair daqui dizendo: agora eu compreendi a teoria das 4 causas do Aristóteles. Pega aí o nosso resumão, ó. Como eu disse a vocês lá no início, essa teoria das 4 causas vai servir para possibilitar a gente conhecer uma coisa de forma completa. Como eu tinha colocado lá, né? Segundo Aristóteles, é preciso eu conhecer as 4 causas de uma coisa para ter esse conhecimento completo, para ter esse conhecimento seguro. Se eu fizer como, por exemplo, os pré-socráticos, me dedicar a somente uma das causas das coisas, eu não vou estar obtendo um conhecimento completo dessas coisas. Então, estabelece aí. Preciso conhecer 4 causas. Aí, a questão seguinte que você precisa ter em mente é quais são essas 4 causas. E como eu expliquei para vocês, tá aí bonitinho, inclusive, organizado bonitinho. As 4 causas são, primeiramente, a causa material, que diz respeito a qual material que compõe a coisa, o objeto que você está analisando. A segunda causa é a causa eficiente, que diz respeito a o que ou quem produziu aquele objeto que você está analisando. A terceira causa é a causa formal, que diz respeito à forma, o modelo que a estrutura desse objeto tem. E aí, por fim, a gente tem a causa final, que diz respeito à finalidade, o objetivo para o qual essa coisa foi produzida. Beleza? Tá aí, sem complicação, bonitinho para vocês, teoria das 4 causas do Aristóteles. Fechou? Agora diz aí nos comentários se é difícil, né? Se ainda ficou alguma dúvida para vocês. Eu acredito que não seja possível. Mas enfim, deixa aí nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Isso é bem importante para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. E para garantir realmente que você não vai perder, ativa aí também o sininho de notificações, né? Dessa maneira, assim que sair qualquer conteúdo aqui, você vai ser notificado, vai assistir e vai ficar por dentro de tudo que diz respeito a esse mundo aí das ciências humanas. Aí, claro, você não pode esquecer também do like, né? Se você está gostando aí do conteúdo, está gostando das discussões, está gostando dos temas, deixa aí o seu like, porque isso é bem importante para aumentar o engajamento aqui do canal e o nosso conteúdo chegar também a outras pessoas, beleza? Dá essa força aí, conto com você. Dito isso, dado aí os recados para vocês, vou me despedindo. Bons estudos aí para vocês, boas reflexões e a gente se vê na próxima aula. Até mais!